Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitada de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você anda se sentindo pressionado ou já nem percebe que está vivendo sob pressão? Pressão de dar conta de tudo, dar certo, ser produtivo o tempo inteiro, de poder corresponder às expectativas dos outros, até às suas próprias expectativas, não falhar, não parar, não decepcionar, mas me diz, em que momento isso já foi normal para você? A gente aprendeu a chamar isso de rotina, aquilo que muitas vezes já é um excesso, e aí surge outra dúvida importante. O que é pressão de verdade? E mais ainda, será que a pressão é ruim mesmo? Ou existe um limite saudável que a gente possa controlar e não ultrapassar sem perceber? Quando alguém grita que não aguenta mais, logo vem aquele rótulo. Uma pessoa é frágil, ela não soube lidar, ela não tem força. Mas será que é isso mesmo? Ou estamos vivendo um outro nível de cobrança tão alto que simplesmente o corpo não aguenta, desliga o disjuntor, literalmente. Hoje a gente vai falar sobre isso, como muita gente se sente. Talvez você vai se identificar nessa entrevista e nem sempre sabe perceber a diferença entre cansaço, exaustão e o famoso burnout, porque nem todo cansaço é falta de descanso, é sinal que algo precisa mudar. Para isso a gente tem aqui uma convidada que entende um pouco disso, um pouco mais, vou dizer assim, porque trata diariamente isso dentro do seu consultório com pacientes, a psicóloga Isadora Neves. Bem-vinda ao Bem Temperado. Boa noite, é um prazer de estar aqui nesse programa, nesse podcast maravilhoso com você, Marcos. E eu espero contribuir de uma forma bem relevante com o seu público e com as pessoas que vão assistir alguma coisa sobre a saúde mental, trazendo alguma informação relevante. Eu vou apresentar a nossa convidada, a Isadora Neves Martins, é psicóloga clínica e neuropsicóloga, atua diretamente na saúde mental, no comportamento e nos impactos que as pressões do dia a dia podem causar na nossa mente. Ela trabalha acolhendo pessoas nas suas dores, ajudando a compreender emoções, limites, padrões que muitas vezes passam despercebidos, mas influenciam diretamente na forma como a gente lida com as cobranças, com o cansaço, com a exaustão e com esse novo tema que eu já falei, que é o burnout. Mas para começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse com sinceridade. Dá para ser adulto sem estar levemente surtado? Interessante quando você traz isso. Se dar para ser adulto sem estar surtado. Olhe, é o seguinte, até que dá. Dá para a gente não surtar. Mas a gente sabe que hoje em dia a pressão que estamos vivendo, não só as pressões externas, mas principalmente as pressões internas, né? Essas são as mais que precisamos ter cuidado da nossa vida. E quando a gente diz assim, a vida de adulto, eu vejo muitas postagens às vezes, e principalmente no consultório, as pessoas chegarem e dizer, eu não aguento mais a minha vida de adulta, é muita atribuição, muita cobrança. Mas veja só, estamos vivendo uma situação atualmente de muita coisa, muito acelerado, na verdade, né? Estamos vivendo numa rotina muito acelerada e a gente não se dá conta disso. Leva como se fosse algo de rotina e normaliza, romantiza a nossa vida corrida, de dar conta de tudo. É praticamente como se a gente tivesse com uma cultura de que, tudo bem, eu vou dar conta de tudo, né? E leva para a vida toda, para a vida adulta, e no meio do caminho acaba se sobrecarregando de uma forma que às vezes não consegue mais seguir, né? E essa questão do burnout que você trouxe, e na verdade a pressão em si, a externa, vamos falar primeiro da pressão externa. Ela vem porque a gente se sobrecarrega com várias demandas. Nós temos um limite, precisamos entender o nosso limite, porque cada ser humano tem o seu, né? Nós não somos iguais. Então, o que é limite para você, não é para mim. Só que, ultimamente, a gente quer dar conta de tanta coisa que acaba atropelando tudo e ainda fala assim, nossa, a vida deveria ter mais de 24 horas, porque não deu tempo de fazer nada. Tem pessoas que dizem, para mim, dormir é perda de tempo.
sendo que o dormir necessário. é algo muito necessário para a gente, para a nossa saúde mental. E o balde vai transbordar, vai chegar o tempo que a conta vai chegar, né? Interessante, não sei se com você acontece isso, mas eu conheço pessoas que não conseguem ouvir os áudios no WhatsApp em uma vez. Ou tem que acelerar. Tem que acelerar, porque vai perder tempo. Vai perder tempo. Então, andam tão corrido que acaba isso está normal. Normalizando a vida corrida e esquece de si mesmo. Né? As pessoas estão esquecendo de si, de olhar para si, de cuidarem de si, de se colocarem na sua lista de prioridades, porque tantas coisas esquece de si mesmo. Então, eu digo que dá para ser adulto sem se sobrecarregar, porém, precisa se colocar na sua lista das prioridades. Você falou essa história de nossas 24 horas não são mais suficientes. E a gente, trazendo para um mundo moderno, a gente está conectado a um aparelhozinho que, além de nos cobrar, eu mesmo trabalho com 3 monitores de computador e um celular. Então, às vezes pergunta assim, poxa, Marco, eu te mando uma mensagem e você responde automático. Eu falei, porque uma tela é só o WhatsApp. Eu trabalho com o WhatsApp no computador, então o notebook é outra, o celular é outra. A gente está conectado o tempo todo. Mas isso eu estou falando de trabalho, mas muita gente puxa para a vida pessoal a vida da internet. Sim. Vi uma coisa, eu tenho que fazer, vi uma coisa, eu tenho que ser, vi uma coisa, eu tenho que ter. Isso. E isso mexe, né? Porque a pessoa não consegue. Mexe muito, isso é muito interessante também quando você coloca o mundo da internet. Eu também atendo muito adolescente, né? E o que eu percebo é que às vezes existem a comparação, né? Ai, tia Isa, me chamam de tia Isa. Trazem muitas informações e começam a se comparar, né? E essas pressões internas começam a aparecer. Né? Porque um amigo meu tá fazendo assim, mas e você? Como é que você faz? Né? Você tem que olhar para você, para o seu jeito, para a sua essência. Então, a comparação, ela mina muito quem somos. E a gente precisa deixar fluir realmente o nosso talento que brota de dentro, sem estar fazendo essa comparação. E a internet é algo que a gente tem que controlar. Porque a gente acaba sendo eletrodomesticados pelo próprio eletrônico, né? De deixar que eles movam a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas é a gente que tem que controlar ele, porque a gente começa também a se sobrecarregar com todas as informações. Porque, querendo ou não, é muita informação. Se você pegar um celular e ficar passando com o dedinho, né? Você vai perder seu sono. Ali, na verdade, você realmente está perdendo um tempo de qualidade para você. Mas o bom é quando a gente para em algum assunto e chama a nossa atenção e traz para a gente algo que vai nos preencher, né? Uhum. Porque às vezes são assuntos que não nos preenchem, né? E deixa a gente mais vazio e com o pensamento cada vez mais acelerado. Por que o nome pressão hoje se tornou um vilão? Você falar pressão, a pessoa entende como ser colocada contra a parede, como que antigamente a gente diz, não, eu estou sendo pressionado, cobrado, eu estou sendo reivindicado. E hoje a gente fala pressão, é como se a pessoa tivesse sendo esmagada contra uma parede. A pessoa não aguenta mais ouvir esse termo, pressão. Isso, olha, a pressão, eu costumo olhar para ela não somente como uma forma negativa. Como tudo que existe no planeta Terra tem as suas polaridades, né? Preto, branco, dia, noite. A mesma coisa acontece com as palavras. A gente precisa também olhar o lado do qual você vai se posicionar e ver, não, tem algo bom nessa palavra. Né? Pressão tem um lado bom e tem um lado ruim. Quando a gente olha para um ser humano que está sendo pressionado, como se ele estivesse sendo esmagado, né? Sendo apertado, uma roupa, um sapato apertado, então vai chegar um momento que ele vai, vamos dizer assim, explodir, né? Talvez não seja essa palavra agora no momento, mas ele vai esborrar, o balde dele vai esborrar. Mas a pressão em si é quando a pessoa está se sentindo muito sobrecarregada com várias tarefas, com várias demandas, né, para fazer. Ela sabe que não pode, porque já está com muita coisa para fazer, mas ela sempre vai pegar uma outra e colocar na sua vida. Então, cada vez mais vai se sentindo
pressionado para dar conta de tanta coisa. Mas tem pessoas, por incrível que pareça, que sabem lidar quando estão sendo pressionadas. Como que elas brotam daquela situação. A pressão Isso, faz com que ela tenha atenção. Faz com que ela se posicione e brote algo de bom dentro dela. Né? Eu vejo isso muito nos atletas. Né? Porque eles vivem sendo pressionados para sempre darem o seu melhor. Não sei se você se recorda agora nas Olimpíadas que passou, aquelas duas atletas da ginástica. Uma delas era a dos Estados Unidos e a brasileira. Simone Biles. Que ela preferiu parar por causa da pressão. Isso, justamente. Aí na Olimpíada passada, ela preferiu abandonar porque ela estava se sentindo muito pressionada. Mas não porque ela não era boa. É porque ela precisava cuidar da sua saúde mental. Isso. Né? E esse ano, a nossa brasileira, né, que ficou com a medalha de ouro, ela também estava pressionada. Querendo ou não, ela estava com uma responsabilidade muito grande em cima dela de trazer as medalhas. A Rebeca a Rebeca. Só que ela estava cuidando da sua saúde mental antes de ir para a competição. Então, a pressão naquele momento para ela estava na energia positiva, porque ela conseguiu, porque ela estava com a saúde mental boa, sendo cuidada. Seria errado dizer que algumas pessoas criam pressões, elas podem criar pressões, quando na verdade, se ela fosse mais organizada no tempo dela, ela não teria essa pressão, porque a pressão seria assim, o tempo está acabando e eu não consegui fazer tudo. Aí coloca na pessoa, estou sendo pressionado porque o tempo está acabando, mas se ela olhar assim, não, eu não me organizei. Isso. Existe. Tem pessoas que, se elas se organizarem seu tempo, fazer planejamentos, elas conseguem, sim, não se sentir pressionadas nos seus resultados. Né? Porque, às vezes, as pessoas precisam de resultados em pouco tempo. Trazer metas, alcançar metas, objetivos, só que tem pouco tempo. Mas se ela se organizar, sim, a gente consegue. O ser humano Quando a gente fala de ser humano, a gente ainda está trazendo uma subjetividade muito grande. Eu acho que a gente ainda precisa ser muito estudados. Começou agora. Eu digo que a saúde mental, o estudo da saúde mental, está sendo... A gente está engatinhando ainda, quando a gente vai estudar a saúde mental. Ainda vai aparecer muita coisa, o ser humano ainda vai se mostrar muito competente nas suas habilidades mentais, da sua psique humana. E quando a gente fala assim, só tem um dia para eu fazer isso. É tanto você que me deu o seu exemplo, que conseguiu montar o seu estudo em tão pouco tempo, né, da sua culinária. Então, assim, quando a gente se organiza, faz as deliberações corretas, a gente consegue. Em casa eu escuto muito isso. Eu falo assim, como é que você consegue fazer tantas coisas? Eu falo assim, é porque eu me antecipo. Eu já sei o dia tal que eu tenho que fazer coisa tal. E antes de você projetar no papel, materializar, a sua mente já está fazendo tudo isso. Eu acho interessante que hoje as pessoas não conseguem nem lembrar do compromisso que ela vai ter amanhã. É tanta coisa que tem na cabeça. Claro que o ambiente ajuda, né? Vou aproveitar e fazer uma consulta aqui, viu? Eu cresci dentro de um aeroporto. E que coisa mais organizada com horário do que aeroporto? Avião tem hora para pousar, hora para decolar. Então, isso eu fui criado ali dentro, só não nasci dentro do aeroporto. Isso. Então, eu consigo saber. Eu tenho uma rotina que a gente faz a mesma coisa todo dia, 365 dias no ano, naquele mesmo horário, aquela mesma equipe, aquele mesmo avião. Então, assim, isso me criou um jeito de... Eu sei o planejamento. Se você passar, não, você vai ter que fazer... Eu uso isso aqui também como agenda. Eu me organizo em coisas que eu me programo para um mês. Eu tenho tudo já separadinho. Eu tenho uma viagem para fazer agora no dia 23 de maio e volto no dia 28. Já tá tudo organizado. O dia 1 vai ser feito isso. Quem viaja comigo não aguenta, porque eu viajo com a planilha de Excel, literalmente. Porque eu já perdi viagem de ficar no saguão do hotel discutindo para onde ia. Então, a gente perdeu 3 horas discutindo para onde ia. Eu hoje viajo, não, dia tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer isso. Porque é um planejamento para eu não perder tempo, para não chegar em cima da hora. Rita, tem... Interessante, porque isso é a forma como você funciona. E você foi condicionado desde muito antes
Eu não dessa tinha internet. A gente não tinha internet, né, Sim, naquela época. Hoje o jovem, ele não consegue dar conta porque ele tem que fazer a postagem para a turma dele, ele tem que Ou então responder. coloca sempre no chat GPT, né? Uma vez eu perguntei assim a uma paciente minha, quais eram as prioridades dela, que para mim isso é uma coisa muito importante. Ela disse, peraí, tia Isa, eu vou colocar aqui no chat GPT. Mas ele não vai te dar, né? O chat GPT não te dá suas prioridades, não te dá qual é o sentimento que você tem por você, não vai dar a qualidade do seu tempo, não vai. Isso está dentro da gente, é a gente que tem que gerir de dentro para fora. Tem algum quê nessa história de, não tô querendo ser duro na palavra, mas um pouco de falta de responsabilidade nas coisas, que aí deixa elas acumulares ao ponto de no final não ter um tempo e aí tudo vira uma pressão? Essa palavra falta de responsabilidade é algo que precisa ser mais trabalhado, principalmente nos jovens de hoje em dia. É porque a gente vê muita coisa solta, né? A gente precisa de mais responsabilidade com o que realmente existe, com o que realmente é real, né? Porque eles vivem muito no mundo virtual. E às vezes a gente até pergunta, isso aí é real para você? O que é real e o que é virtual para você? Né? Então a responsabilidade precisa ser real. Sim. Se delegar a responsabilidade. Sim, com certeza. É um que isso forma um adulto. Forma um adulto responsável. É da criança que se faz o adolescente, do adolescente que se faz o adulto. Nós temos hoje, 2026, voltando ao termo tecnologia. A gente sabe de tudo o que acontece. Nós temos algumas coisas que facilitam a nossa vida. Sim. Cozinhar, hoje em dia. Hoje o ChatGPT cria para você as coisas. Temos tudo. E isso cria, assim, a gente sabe de tudo que acontece porque a gente tem acesso rápido. Antigamente a gente não tinha. Cada época, é correto afirmar que cada época teve a sua pressão adequada para a sua época. E dizer que hoje, não, hoje nós vivemos... eu falo pro meu pai, você não tem a pressão que eu vivo hoje. Aí ele falou, você não viveu a minha época. Eu tinha a minha pressão na minha época. Tem isso, essa relação? Assim, posso dizer que tem, porque cada tempo tem o seu processo, né? Então, nós estamos numa época onde a tecnologia está reinando, né? Não só na culinária, mas em tudo, né? Em tudo a gente vê a tecnologia e só tende a piorar. Agora, é algo, a piorar não, a melhorar, né? A tecnologia. É algo que apareceu pra gente para facilitar a nossa vida. Correto, facilitou. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente ainda está um pouco imaturo para lidar com a tecnologia. É tanto que tem muitas crianças que estão praticamente no vício das telas, né? E isso é preocupante. E tudo vai para as telas, tudo vai perguntar, quer montar um texto, não sabe montar um texto, bota no chat, bota no Google para montar esse texto. Então, a gente está perdendo essa essência mesmo nossa, né? Será que a gente vai ficar assim tão da internet? A gente precisa também saber lidar com isso. E eu acho que estamos imaturos, né? Eu penso que estamos imaturos ainda para lidar com a tecnologia. Ela é maravilhosa. O celular é incrível, né? Para a gente conhecer o mundo, né? Mas estamos ainda precisando de maturidade. Maturidade mesmo, mental, psíquica, para lidar com o que nós inventamos. Falando nessa tecnologia, você vê hoje dentro de quem procura um apoio de uma psicóloga, um vício, vamos chamar assim, da tecnologia, ao ponto de tirar dela a responsabilidade de fazer uma coisa, e aí quando ela não tem, ela tem que fazer sozinha, e aí ela vai chamar de pressão porque ela não sabe pensar sozinha, ela não sabe resolver sozinha se não tiver uma tecnologia do lado dela. Somos seres pensantes, né? A gente um ser humano, ela é incrível. Nós temos uma inteligência incrível ainda para ser burilada. E estamos nos perdendo quando a gente coloca essa responsabilidade para uma tecnologia que foi a gente que criou, né? Então, a gente precisa ler mais, né? Os adolescentes precisam ler, os adultos precisam ler. O estudo, ele traz conhecimentos que
A gente pode até ler no celular, né? No tablet, no celular, mas não deixar que o celular faça pela gente. A gente precisa ter essa autonomia, né? Não podemos deixar se perder com o tempo a nossa autonomia de ser seres pensantes. Isadora, a sociedade, a nível geral, e eu falei lá no início, na abertura da entrevista, hoje ela exige uma perfeição. E não existe. Perfeição não existe. Mas você sempre tem que dar certo. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o eficiente. Eu não estou falando só a nível de trabalho. Você tem que ser a pessoa que não tem problemas. A pessoa que não adoece. A pessoa que não engorda. A Sim. pessoa que não erra. Essa sociedade em si, moderna, ela é uma vilã para o indivíduo. A sociedade em si, ela está sendo assim muito carrasca, porque exige coisas que talvez a gente ainda não consegue dar, porque a pressão externa, né, de mostrar essas coisas de perfeição, tanto na área da beleza, como na área do estudo, como na área do emprego, em tudo, gera uma pressão interna, né, porque existem as pressões internas. Principalmente, eu vou falar assim do mundo feminino também, do lado da beleza, né? De seguir uma beleza, de seguir um padrão. Então, assim, as pressões internas eu acho que são as mais preocupantes, porque a perfeição não existe. E se isso se encaixa em personalidades com traços do perfeccionismo, de se autocobrar, vai ser mais difícil, né, quando aquele ser humano seguir com a saúde mental em dias. E se autocobrar tem muito a ver de ser aceito por um grupo, né? Sim. Se eu não for igual... Se eu não for igual ao grupo, se eu não for igual a fulano que está ali na internet, ao meu vizinho que colocou aquilo ali, o botox, enfim. Eu não vou ser aceito, então eu não estou bem comigo mesma. Aí vem a questão da autoimagem, da autoestima. É uma série de coisas. A pessoa que não, eu não vou dizer assim, não é que ela não aguenta a pressão, porque pressão tem um limite até qualquer um, quando não existe a pessoa que não vai aguentar. Mas por que se fala muito de a pessoa ela é frágil? Não aguentou pressão. Por que se usa isso? Não existe fragilidades. Existe seres humanos que naquele momento não estava legal para suportar aquela situação. Em outra situação ela aguentaria? Talvez, em outro momento? Em outro momento da vida. Uhum. Né? Porque assim, não existe fortaleza, não existe fraqueza, não existe frescura, né? Diziam antigamente, hoje em dia eu fico assim muito feliz com o quanto a gente está evoluindo na questão da saúde mental. Porque há 20 anos atrás, vamos botar assim, não vou nem botar muito tempo, ainda se dizia que sentir depressão, estar com ansiedade, estar com algum transtorno era frescura, né? E fraqueza. Ai, fulano tá chorando, o homem não chora, tá chorando porque então você é fraco. Então, expressar emoções era fraqueza, né? Porque expressar emoção, na verdade, é um ato de estar expondo, eu digo que é uma fortaleza naquele momento, porque você está expondo algo que está doendo. Porque emoção não gerida, não trabalhada, não burilada, vai doer. Eu lembro de quando eu não sei se eu posso falar isso aqui, quando eu era criança. E aí o meu pai dizia assim, não sei se na sua educação era diferente, mas a minha era assim. Isadora, engula o choro. Se entupa, engula o choro. Vai dormir sem sono. Isso, vai dormir. Meu Deus, como é que eu vou engolir algo que tá doendo? Né? Tá doendo em mim. E quando a gente engolia, fazia a deglutição, doía de verdade. E eu ficava com aquele pensamento, mas como é que eu vou engolir algo que tá doendo muito? Né? Então, emoção dói. Uma tristeza vai doer. Então, não tem como a gente esconder. Hoje a sociedade também tá assim, né? Ela não aceita que a pessoa
E está sob pressão, você precisa de uma válvula de escape. É uma panela de pressão. Você precisa da válvula. Uhum. E a válvula pode ser... O ideal é que a gente tenha essa válvula do que implodir. Isso. Mas eu vejo isso, eu concordo contigo. Eu vejo que hoje, quando você vê que uma pessoa tem uma descarga, vamos dizer assim, as pessoas olham e falam, isso aí não aguenta. Ela não tá no lugar e ela vai passar por isso também. Isso. Ela vai Existem passar. muitos julgamentos, né? As pessoas julgam muito a questão emocional da outra e não sabem o que a outra está vivendo. Cada pressão é uma pressão, mas dentro da sua visão como psicóloga e analisando estudo caso a caso, como é que a gente pode começar a perceber que eu estou pressionado? Não falo uma cobrança, um e-mail que você recebe Sim. num prazo, mas assim, eu começo a viver sob pressão. Eu estou deixando as coisas acontecerem a um ponto que eu já estou me sentindo pressionado. Quais são os primeiros sinais que eu percebo? É um sinal de alerta, você tem que mudar. Olha, sinais de alerta quando estamos sobrecarregados, vivendo sob pressão, seja ela interna, seja ela externa. O corpo, não existe separação. Primeiro a gente precisa entender que não existe uma separação de corpo, mente e espiritualidade. Nós somos três em uma pessoa só. Então, quando a saúde mental não está legal, o corpo também vai reclamar, né? Então aparece, na verdade é como se fossem as psicossomas. Aparecem as psicossomas, porque tudo vai ficando somatizado para o corpo. Então aparece dores de cabeça, aparece tremores, o olhinho fica, né? Já viu tremendo? Deixa eu segurar o meu aqui. O olhinho fica tremendo. Às vezes a gente tem muita tensão muscular. Tem mulheres que têm queda de cabelo, homens também. E às vezes aparecem dermatites na pele, coceiras. Enfim, cada ser humano tem a sua forma, né? Eu tô falando aqui de forma generalizada. Mas aí cada ser humano aparece a sua forma. Tem pessoas que desmaiam, né? Daquele apagão, né? E tem pessoas que fazem o quê? Insônia. Ai, meu Deus, como era que eu ia esquecer logo da insônia? A insônia é como se fosse algo, um ponto assim bem específico de quando a pessoa está vivendo sobrecarregada, né? Querendo resolver muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, cada ser humano desenvolve a sua forma. Isso aí são sintomas que a gente pode considerar... São sinais. Sinais que a gente pode considerar os iniciais leves. Isso. Em que ponto a gente tem que ter mais atenção? Eu vou falar Quando assim... a memória começa a falhar. É um também. Também. Eu tava preocupado já com o outro, que eu ia puxar aqui. Porque assim, Mas a gente tá... falar. Eu vou botar... Eu tenho uma filha de 15 anos. Ela se cobra por nota, ela se cobra... O corpo tá em mudança, então espinhas, tá crescendo, aí uma amiga na colégio já é diferente dela, ela diz, não, você não tem o tamanho dela, cada pessoa é uma pessoa. E tem esses pontos emocionais. Sim. Chora, não dorme, mas um que me preocupa, que até que ponto a gente tem que tomar atitudes mais drásticas, quando essa cobrança se torna uma autoflagelação. Ela não consegue dar um resultado, ela começa a se arranhar, ela Sim. começa a se machucar. Sim. Isso aí já tem que ter uma intervenção, então. Essa fase da adolescência, eu digo que é uma fase mais delicada da vida do ser humano. O meu público maior é adolescentes. E essa fase deles hoje em dia é algo mais pesado por conta das redes sociais, né? E do que se aparece lá. Sempre se mostram coisas que talvez não está na nossa realidade e eles sempre querem estar parecidos, né? Ou chegar próximo, né? E estar aceito naquele ambiente, naquele meio. E quando chega... Eu costumo dizer que a autoflagelação já é para ela estar fazendo um processo psicoterapêutico, né? Já está sendo acompanhada. Mas o adolescente precisa, independente, a saúde mental independente precisa ser algo como prioridade. Isadora,
Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, independente da idade. Com certeza que não. Por que as pessoas ainda chamam isso de... Então, eu costumo dizer que estamos engatinhando, como eu já lhe disse, na saúde mental. Olhe, antigamente, a gente fazia nas escolas, não sei se você alcançou isso, a educação com a saúde bucal. Uhum. Dos dentes que iam, né? E a gente colocava aquela... E ficava fazendo aquele higienização nas escolas. E graças a Deus a gente já tem esse pensamento que temos que escovar os dentes 3 vezes ao dia. E estamos exatamente nesse momento agora, na saúde mental. Estamos fazendo uma psicoeducação. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Como a gente cuida do nosso corpo, dos nossos dentes, da nossa saúde física, da nossa alimentação. Já tem pessoas que já têm esse pensamento, mas eu digo que é a minoria. Né? E já procuram um psicólogo ou procuram um psiquiatra quando já estão em casos extremos. Né? Enquanto a psicoterapia deveria ser trabalhada como uma prevenção. Prevenção de muita coisa. Eu vou entrar num tema, num fator que me foi colocado, que é assim... Nós temos hoje uma sociedade do resultado. Sim. Tá? As empresas cobram resultado, os vizinhos cobram resultado, a família cobra resultado. Você tem que dar certo no emprego. A empresa, quando você está empregado, você tem que dar certo, tem que dar resultado aqui que eu preciso gerar. Mas nesse ambiente aí entra o fator: a mulher ganhando espaço. Na verdade, tomando para ela o espaço que deveria ter sido dela e não foi. Então ela tem a casa, tem a família e tem o trabalho. As mulheres hoje, posso dizer assim, não sei se a afirmação está correta, são as que hoje estão passando mais por esse período de achar que estão sob pressão porque... tá ok, você tem que dar certo como mulher, tem que dar certo como esposa, tem que dar certo como mãe, tem que dar certo como uma pessoa que trabalha. Como é que tá esse cuidado especificamente para as mulheres? Porque vai ser uma sobrecarga maior em cima. Interessante você trazer esse questionamento, porque me lembrou agora de um episódio do qual eu passei. Não sei se eu posso falar isso aqui também. Em 2023. Eu sou mãe, tenho 2 filhos adolescentes, um de 15 e um de 12. Sou esposa, dou conta de tudo. Arrumo minha casa, faço meu almoço. Como eu disse a você, não sou muito boa na cozinha, mas eu vou começar a estudar agora. Que eu te perguntei se era dom ou era estudo, né? Estudo. Você já me disse que é estudo, então vou me dedicar. E levo na escola, levo no inglês, pego no esporte, pego, enfim. E ainda sou profissional. Então, em 2023, eu passei por uma situação de burnout. Por incrível que pareça. E eu precisei que um outro profissional da saúde mental olhasse para mim e dissesse, realmente. Você não percebeu. Eu não. Na verdade, eu percebi, porém eu levei com a barriga dizendo, não, eu acho que eu vou dar conta. Famoso, né? vou dar conta. Aquele famoso eu vou dar conta, com certeza. Por que não? Me sentindo assim, até o ponto que o meu balde, ele esborrou. E eu precisei que um outro profissional da saúde mental olhasse para mim e me desse a notícia que realmente você está com burnout e você já sabe o que fazer, né? É porque a gente... Diminui o ritmo, organiza. Isso, com certeza. E naquele momento foi um impacto para mim, foi muito grande, porque, poxa, o outro profissional teve que me dizer, né? E eu trabalhando com isso e, enfim, precisei desacelerar de muita coisa, delegar muita coisa, né? E delegando não foi por isso que eu deixei de fazer as minhas coisas. Você falou uma frase perfeita. Delegar. O quanto que as pessoas têm dificuldade de dividir a tarefa. Faça você. Eu tinha. Vou mudar aqui. Reformular aqui. Eu tinha. Não tenho mais. E isso causa, né? A pessoa acumular, querer o seu super-homem, a Mulher Maravilha e resolver tudo. Com várias demandas. Não, mas é só essa aí. Não, essa eu consigo. Me dê. Mais não, uma. Coloca aqui. Eu consigo, mais uma vez. Então, chegou o ponto de eu tomar as rédeas, realmente, da história. Diminuir meu ritmo,
né? Diminuir questão de paciente, olhar mais para mim, começar uma academia, né? Às vezes a gente, vai para academia todo dia. Mas ali é a minha terapia, ali é o meu momento. É interessante você falar de academia, porque muita gente acha que academia, quando eu tive um surto psíquico, e com isso eu tive psicóloga e psiquiatra. E o psiquiatra, Dr. Augusto, diz assim: Marco, eu vou pedir só uma coisa que você vai fazer bem simples, para eu te dar um remédio mais leve. Pedale. Vai pedalar. Porque você vai soltar, vai liberar endorfina, você vai ter um equilíbrio. Ele falou, não estou preocupado que você vai perder peso. Não, eu quero que você faça faça uma atividade física, bote um fone de ouvido, vá pedalar. Por incrível que pareça, depois de um tempo pedalando, eu fui assaltado e eu tava tranquilo no assalto. Mas ajudou muito isso. E muita gente confunde fazer exercício e esquece que exercício é um ponto de equilíbrio. O exercício físico, ele é primordial para quem realmente quer ajudar a lidar na sua saúde mental, a equilibrar a sua saúde mental. Às vezes as pessoas, eu tô indo só pelo corpo, pelo shape. Não, a gente tá indo pela saúde. E principalmente a saúde mental. Os hormônios, tudo que são liberados na atividade física ajudam. Os hormônios da felicidade, serotonina, endorfina, enfim. A gente libera naturalmente, sem precisar estar tomando medicação. Eu guardei aqui uma comparação que eu queria que tu me ajudasse a que as pessoas que estão assistindo entendessem bem. O que é cansaço, o que é exaustão e o que é o burnout. Para as pessoas não confundirem, porque às vezes a pessoa, eu tô com burnout. Não, você só tá cansado. O cansaço vamos lá, nos exemplos, né? Porque facilita mais a compreensão. Você passou o dia todo em um trabalho com sua equipe. Você está cansado. Você passou o dia todo em pé, trabalhando. O cansaço não só físico, mas também te estava ensinando. Né? Aí o outro é a exaustão. Né? A exaustão é quando você realmente tem aquele cansaço, porém, quando você se deita, você às vezes não consegue ter um sono tranquilo, porque já acorda cansado e passa o dia todo cansado e assim vai. E entra alguns sintomas, né? Do tipo, vamos lá, a insônia é um dos sintomas. A insônia já seria a exaustão do corpo. Também. A insônia também entra também no burnout, mas com uma intensidade maior. Eu mesma passei quase um mês sem conseguir dormir, quando eu estava com o meu processo de burnout. Né? E o burnout entra todos os outros sintomas, né? Não só a insônia, mas queda de cabelo, tensão muscular. Tensão muscular que eu estou falando não é algo, é só esse músculo aqui que está doendo. Não, é o corpo todo. É a mão tremenda, é o dedo, é a perna. É algo assim bem mais... Essas reações do corpo, para eu entender, são protetivas do corpo? O corpo faz isso para como se fosse um alerta? Na verdade, claro, o corpo está dizendo, peraí, calma. Não vá. Você tá me machucando muito. O que é isso? Por que você está fazendo isso comigo? Né? Preste atenção em mim. Eu tô aqui com você também. Né? São alertas. O melhor alerta, né? O corpo avisou, você tem alguma coisa avisa. errada. Nenhuma doença que chega no nosso corpo é somente a doença. Ela tá querendo te avisar alguma coisa. Deixa eu entender uma coisinha, se tá certo. Eu escuto muito, conheço pessoas já me relataram casos como esse. Estavam fazendo uma atividade, tinha um trabalho, estava no computador, começou a sentir uma falta de ar do nada. Não tem um problema respiratório. Aí eu falei, cara, dá uma olhada que foi isso. Procure um médico. Isso é um alerta? É um alerta. Você tá ali trabalhando... Uma adrenalina que aparece assim de uma hora para outra é um alerta. Até porque, por exemplo, eu não posso falar de outras pessoas a não ser de minha pessoa mesma aqui, né? Eu cheguei no hospital umas 3 vezes, pensando que ia infartar. Antes de receber o meu diagnóstico. Está fazendo a unha. E ali mesmo dá aquela falta de ar e aquele sufocamento. Não, eu vou morrer, eu tenho que ir para o hospital.
Quando chegava lá, fazia todos os exames e não tinha nada, né? E eu já sei o que é. Eu já sei o que é, mas não queria. Empurrava. Empurrava com a barriga de, não, isso vai passar, eu vou dar conta. É só ajeitar uma coisa aqui, remarco ali. Remarco e dá tudo certo. Né? Mas isso sim é um sinal de alerta. A gente precisa observar os sinais. E o corpo fala com a gente o tempo todo. A saúde mental, a saúde física estão conectadas, não existe separação. Entendi. Então, uma está falando com o outro todo momento. A gente tem que entender que não é uma máquina, né? Ele não pode dar conta. Então, você tem que aprender a dizer Nós um não. não somos máquinas. Tem que dizer um não, eu não vou pegar esse serviço agora, eu vou deixar isso aqui para amanhã. E isso não quer dizer que a gente é fraco. Isso quer dizer que a gente organiza a vida e planeja. Né? Agora não dá. Mas eu pego amanhã. Eu vou resolver uma coisa aqui, amanhã eu pego. E tá tudo bem. O papel do descanso nisso tudo. Porque a gente tem uma rotina. Hoje, a gente sempre falou, tem que dormir 8 horas por dia. Sim. A gente tenta. Faz o possível. Se for organizado, consegue. Mas não é só dormir, eu acho. O descanso em si, qual é o papel dele como um remédio, vamos dizer assim, para que mentalmente eu esteja equilibrado? Não é só dormir que eu falo. Isso, o descanso, ele é primordial na nossa vida. Eu não estou falando também do descanso do sono, até porque a gente sabe que a gente precisa dormir. Né? Quando a gente dorme, a gente, naquele momento, automaticamente, estão sendo organizadas todas as nossas coisinhas. É tanto que a gente sonha, né? E vem o nosso inconsciente também precisa descansar. Né? Os nossos sonhos, eles são fantásticos também para a nossa saúde. A gente precisa sonhar também. E eu estou falando do descanso mesmo, de você dar pausas conscientes durante o seu dia. Eu preciso meditar todos os dias. Eu coloquei como hábito na minha vida. E foi uma das coisas que me resgatou de volta para mim. Você interrompe, dá uma pausa naquilo tudo. Não importa o tempo, 1 minuto, 2 minutos. Eu posso dizer que escuta em casa, viu? A sexta-feira de tardezinha tomar uma cervejinha com os amigos é um descanso? Sair do trabalho? Pode sim, claro. Eu saio daquele mundo. Você sai do seu mundo de trabalho e ali você vai para o seu lazer. Você escolhe... Falando de forma séria, Isadora, o descanso que eu queria te falar seria eu parar aquilo e fazer alguma coisa que eu não tenha responsabilidade, que eu não tenha meta. Sim, Ju, uma coisa simples. Isso mesmo. Por exemplo, às vezes eu estou na rua resolvendo 1000 coisas, né? De mãe, de profissional. E paro no carro, entro no meu carro, fecho tudo, boto meu celular no modo avião, fecho os meus olhos. E ali eu tento não pensar em nada. Ali eu tento trazer aquele descanso para mim mesmo. Ali é um presente que eu estou dando, é como se fosse um presente que eu estou dando para mim. Poxa, eu estou tendo um presente agora, de 1 minuto, 2 minutos, fecho meus olhos, 1 minuto, 2 minutos de descanso. A meia hora da caixa do nada. E tento também não pensar em nada, porque isso às vezes é assustador para muita gente. Fechar os olhos e tentar meditar. Isso em consultório, eu também sou hipnoterapeuta, trabalho com a hipnoterapia, e às vezes tem pessoas que dizem, eu não consigo fechar os olhos e não pensar em nada. Ou então, simplesmente projetar coisas boas e positivas da minha mente. Então, isso para mim é assustador, porque a gente precisa dessas pausas conscientes. Agora estou me dando 2 minutos e fecho os meus olhos. Estou errado em afirmar, já que é um público que a maior parte de seus pacientes, como você disse, é que hoje o jovem ele tem mais pressão do que o adulto. A sociedade hoje joga muito mais no jovem. Não sei te responder exatamente com firmeza, né? Mas os jovens hoje em dia estão se pressionando. Eu vejo pela minha filha. Eu vou falar dela, né, aqui. Porque tá muita competição na questão de vestibular, de estudo, de nota, enfim. Mas, assim, por um lado, vamos dizer que é bom, e por outro, precisa do equilíbrio.
né? Se tudo na vida é questão de equilíbrio. Tá se jogando sem preparar, vou dizer assim. Às vezes entra em uma pressão externa e interna e não tem a preparação, não tem uma base familiar, que também isso é muito importante, principalmente para os adolescentes. Diariamente eu assisto pela manhã um programa na Jovem Pan chamado Morning Show. E 2 semanas atrás estava se falando sobre adolescentes e o mundo moderno. E teve um ponto que se falou que hoje o adolescente e um pouco das crianças, eles estão vivendo uma rotina diária quase de um adulto. Acorda muito cedo. Muito cedo. E eles têm muitas atividades e essas atividades às vezes vão até 8, 10 horas da noite. Isso eu concordo com você. E quando a gente olha, porque ele tem que fazer isso, porque ele tem que fazer aquilo, e já vai fazendo uma pressão. Isso. Até dizer assim, ele não consegue ser adolescente ao ponto de estar fazendo besteira. Eu concordo com você, porque eles acordam muito cedo, aí vão para a escola e voltam, vão estudar, e depois tem esporte, né? Aí tem aula complementar. E tem aulas, aí tem inglês, né? Tem e mais matérias do que... Por isso mesmo que em casa eu sempre eu faço a minha organização, isso é muito importante, para tentar dar conta pelo menos 60%, 70% de como eu sou mãe e profissional também, que os meus pacientes também precisam da minha atenção. Justamente dos meus filhos, dos meus adolescentes, né, que são 2. Quando eu vejo que já tá demais, fecha e vão ser criança, vão descansar, né? Vão fazer outra coisa, vão ler, a menina gosta muito de ler. Então, ela às vezes lê um livro por semana. Eu digo, vai pega seu livro. O menino já é para outras coisas, para brincar, de jogar bola. Eu digo, esqueça aí o celular, né? O celular não pega e o estudo tem que também botar equilíbrio. A gente tem hoje também, Isadora, uma questão. A gente está falando aqui do ser humano, indivíduo, mas tem um ambiente que hoje está sendo considerado o vilão do equilíbrio emocional das pessoas, que é o trabalho. O trabalho tem que dar resultado, tem que ser o melhor. Hoje a gente tem... Se ele for um vendedor, ele tem que bater meta de venda. Se ele for um profissional liberal, ele tem que entregar o projeto, tudo dentro do prazo. E muitas vezes se você não fizer, eu arrumo outro e faça no seu lugar. Se for um CLT, se você não fizer, você está na rua porque tem 10 na porta querendo o teu lugar. Esse tipo de cultura... Eu vejo, não sei lá fora, mas o Brasil tem tornado isso uma cultura comum do dia a dia, que se você não... as empresas acham que o ambiente, quanto mais cobrado, mais você vai ter resultado. A gente está criando uma panela de pressão, literalmente assim. A gente está vivendo isso, vendo que gente que trabalha, empresas que trabalham desse jeito, ela corre risco, principalmente agora vem uma legislação nova aí, a NR1, a partir de maio, que você vai ter que ter a saúde mental como normativa de prevenção. Como é que você, como psicólogo, vê as empresas? O que elas estão fazendo de errado e de certo? Na verdade, esse posicionamento das empresas está sendo assustador, né? Em olhar para o seu colaborador como algo somente de... eu quero você porque você vai me dar metas, vai me dar lucro. E se você não me der mais lucro, você não está servindo mais para mim. Então, a gente precisa olhar para o ser humano como alguém que, ele tem vida, ele existe, ele tem sentimentos, né? E essa norma, eu acredito que ela vai ser algo, assim, muito válida, né? Porque ela vai começar a catalogar, começar a investigar a questão emocional dos trabalhadores, dos colaboradores das empresas. Mas é assustador não só para o colaborador, o empregado, mas também para a massa em si, geral das empresas. Porque aonde é que nós vamos chegar com esse tipo de comportamento? Né? De querer o outro só para ele te dar um lucro, o lucro que vai te crescer, né? Vai trazer... O lucro é bom, claro que é bom. Mas, assim, a saúde das pessoas também é bom. Né? Porque se o seu funcionário estar bem, automaticamente a sua empresa vai ficar bem.
né? E se o seu funcionário não fica, você também tem a perder com isso. Aí você cria um rótulo de uma empresa nociva, uma empresa que é um péssimo ambiente de trabalho. Isso. Afastamento gera custo para a Isso empresa. mesmo. E interessante que o número é assustador quando você vai para o INSS e vê quantas pessoas estão sendo afastadas por transtornos, por ansiedade, por depressão. Eu atendo pessoas que estão afastadas, né? E então, assim, é assustador, porque até a sua volta ao trabalho, né, também fica um pouco que eles ficam sensíveis quando pensam já em voltar, porque isso precisa ser trabalhado também, um retorno. Porque Uhum. se melhora, você precisa retornar. E para você retornar, você precisa estar bem. O cansaço emocional, essa pressão que a gente tem falado muito aqui nessa entrevista, ela desenvolve alguma síndrome? Síndrome do pânico? Desenvolve. O cansaço emocional desenvolve ansiedade, desenvolve depressão, desenvolve síndrome do pânico. Enfim, vai depender do gatilho que aparece, porque assim, nós somos muito subjetivos, né? A gente não pode falar algo assim bem específico, porque cada ser humano tem o seu mundo interno, sua individualidade. Nós temos histórias inenarráveis, vamos dizer assim. Cada ser humano é único. Então, é como se fosse um planeta vivendo dentro do planeta Terra. Eu te perguntei isso porque eu fiquei curioso quando faz assim, você tem um paciente, você criou o equilíbrio nele, criou ferramentas, ele veio Para por ele conta do retornar, para ele né? retornar. E aí ele, quando ele, só ele pensar, amanhã eu vou retornar, desmorona tudo que foi trabalhado. Acontece. Acontece isso? Acontece. Isso acontece muito. Porque o medo é uma emoção, né? E às vezes a pessoa vai retornar, mas ainda não se sente preparado. Porém, já recebeu a alta. Mas é preciso se sentir literalmente preparado para enfrentar o mundo, que enquanto ele estava fora já mudou. Outra pessoa já foi colocada no seu lugar. O mercado de trabalho já te vê com outros olhos. Ainda tem esse quesito. A psicoterapia, ela consegue pegar uma pessoa que está, teoricamente, ela era normal e ela perdeu esse equilíbrio, criou essa pressão, perdeu literalmente o autocontrole. A psicoterapia consegue criar uma pessoa, transformar essa pessoa numa pessoa resistente. Ah, essa aí pode agora mandar a porrada que ela tá segura. Consegue. A psicoterapia, ela é uma das prevenções, não, é a prevenção para a gente estar com a nossa saúde mental em dias, né? Porque às vezes as pessoas procuram a psicoterapia só quando estão muito doentes, ou quando o psiquiatra faz um encaminhamento. Mas a psicoterapia deveria ser algo de todos os dias. De todos os dias, não, de todas as semanas. Tem pessoas que fazem 2 vezes por semana, 3, né? Vai depender da necessidade. É porque estamos já entendendo que falar cura. Falar sobre o que está doendo, falar sobre a nossa emoção, falar sobre aquela dor, sobre aquela ferida que ninguém ouviu ou que ouviram e fizeram bullying com ela, né? E a gente passa a nossa vida toda carregando essas dores. E na psicoterapia a gente trabalha em várias ferramentas. E uma delas eu utilizo a hipnoterapia, também a hipnose, para ter acesso, um acesso mais confortável, vamos dizer assim, ao inconsciente, às informações. E eu costumo dizer que a psicoterapia é uma roupa que a gente veste para dar como é que eu posso dizer, acalento, conforto às nossas dores, que precisam ser trabalhadas, né? E eu tenho pacientes que eu já atendo ele há, acho que uns 6 anos, e eu digo, olha, ele tá de alta. Ele faz, não vou sair daqui não. Tá confortável, Tá tá tão bom protegido. aqui, eu tô fazendo minha terapia, tá tão bom. Aí eu volto para 15 em 15 para fazer o desligamento. Volto uma vez por mês. Ah, não, eu quero ficar.
né? Porque, assim, a psicoterapia também é algo que você precisa se libertar. Você vai porque está precisando, vai, se consegue o seu equilíbrio, sua gestão emocional, mas você precisa se libertar dela também. E isso tudo é um processo. Não tem data. Eu digo, olha, aqui já foi. Não, o ser humano, ele que vai dizer e dizer, agora eu tô pronto. Tirando emprego, tirando família, eu tenho uma percepção que hoje, por exemplo, eu evito muito a TV. Sim. Porque em casa eu escuto muito isso. Antes de manhã cedo, liga a TV, é só fulano matou, fulano atropelou, fulano... Aí é um café da manhã macabro. Com informações negativas. Aí, isso já cria uma tensão, porque você já sai... cara, que mundo é esse? Que mundo é... Esse tipo de hábito de evitar isso já é uma prevenção. Não estou envolvendo muito nesse mundo doente, que vamos dizer assim. Eu costumo dizer que sim, porém a gente sabe que existe. A gente sabe que existe a maldade no mundo de todas as formas. Mas não ouvir, né, 24 horas, logo cedo de manhã, eu acredito que já ajuda, sim. Café da manhã no café da manhã, né? Algo que é para você acordar mantrando coisas positivas para sua vida, você já está lá ouvindo tragédias, né? Então, assim, tudo que a gente ouve, dependendo de como a gente acorde, a gente vai codificar de alguma forma. Já desmonta o meu dia, porque já fica aquela coisa, poxa, Com aquela certeza. pessoa... Já traz algo negativo para o nosso dia. Algum pensamento negativo. Porque o que a gente pensa, a gente materializa. Ligar para você, marcar uma consulta, a pessoa precisa, vou dizer assim, romper algum preconceito com ela mesma ou com a própria psicoterapia? É muito difícil. Já foi mais, né? Mas é difícil um ser humano procurar e entender que precisa da psicoterapia. Ainda é muito difícil. Né? E só em procurar, ela já está se dando a oportunidade de melhorar. Porque eu estou procurando, então eu quero melhorar. Ainda tem isso, desculpa te interromper, mas tem disso ainda a sociedade ser preconceituosa com quem procura terapia? Infelizmente. Infelizmente, sim. Aí diz, você está fazendo psicoterapia e você não está bem, não? Já dizem assim. E por que você está fazendo psicoterapia? E está ficando doida? Ainda tem isso, né? De rotular de doido, de louco. Doido é quem não faz. É porque ali ela pode estar fazendo uma prevenção. Prevenção. Enquanto a outra que está criticando é justamente aquela que está no limite, explode a tua... Eu faço terapia. Tem que ser a tratadora dos outros, você vai... É meio esponja. Com certeza. Explosão é um sinal de estar sob pressão? Eu explodir? Explosão, sim. Tipo, você tá em casa, com o copo cai. Coisa simples. E do nada você perde o equilíbrio naquele momento por conta de algo que você deveria ir lá coisa pegar. Simples. Coisa simples. E explode, e fala alto, grita, e irritabilidade lá em cima. Com certeza. Casais, quando um está sob pressão e ela procura a psicoterapia, é possível que quem está próximo também participar a ponto de ajudar a melhorar esse ambiente, ajudar a contribuir, de criar a melhoria. Me ajuda nesse ponto com essa pessoa. É bom fazer isso? É bom fazer isso, sim. Inclusive tem psicoterapia para casais. Não é psicoterapia para casal, não necessariamente é crise em relacionamento, né? Sim. É por conta de uma delas estar com... Sim, porque na verdade o casal em si, eles precisam se ajudar mutuamente, né? E nesse processo de uma psicoterapia, não vai ficar de fora, né? Porque você vai ajudar a terapeuta nos ambientes que a pessoa tem que tirar. A que ponto a pessoa que está sob pressão sai do acompanhamento do psicólogo e precisa ter o acompanhamento psiquiátrico? O que define essa separação? Veja só, o psiquiatra, ele é aquele profissional que vai passar a medicação, né? A medicação no ponto que percebe-se que o outro
e procurou a psicoterapia, está precisando, né? O psicólogo percebe a necessidade de uma medicação e encaminha para o psiquiatra, e vice-versa. E o psiquiatra também pode encaminhar para fazer a psicoterapia. Trabalho em paralelo. Isso, geralmente, quando está numa situação de burnout, de depressão, de ansiedade, precisa-se desse conjunto, né? Tanto da medicação como da psicoterapia. Isadora, eu tenho uma dúvida que muita gente fala, eu escrevi aqui, que é assim: depois que você entra num período de exaustão e você começa a cansaço, chega a exaustão e aí se cria o burnout e a pessoa procura psicoterapia, ela tem assim a chamada alta. Ela precisa mudar de ambiente, ela consegue voltar para o mesmo ambiente, ou a gente tem que mudar, tratar o ambiente, que ela não tem como escapatória, ela tem que voltar para aquele ambiente. Tem que ser tratado também um ambiente onde ela vai voltar, para não criar gatilhos, vamos dizer assim. Interessante a sua pergunta, a sua colocação, porque em algumas situações, nós não podemos voltar para um ambiente do qual a gente adoeceu. Mas em outras situações isso vai depender muito do quadro das pessoas, de como foi que se chegou ao burnout, de como está o seu ambiente familiar, né? Então, assim, em alguns casos a pessoa pode voltar sim para o ambiente, só que o ambiente precisa estar confortavelmente adequado para aquele novo retorno. Né? Porque a pessoa vai se tratar dentro do ambiente que adoeceu. Então, o próprio ambiente também precisa de reparos, né? Isso aqui não ficou legal, vamos resolver aqui. Né? Esse comportamento de fulano de tal, vamos ver se a gente encaixa, modifica. Então, acho que a família toda, ela também adoece um pouquinho. E ela pode ser causa também. Isso, com certeza. Consegue e a identificar? Família toda consegue. Às vezes, assim, você tem um paciente e tá ali no limite, mas não é ela. É uma outra pessoa. Consegue sim identificar. Com certeza. Aí essa pessoa tem que participar do... Também. Agora sim, ela precisa querer. Né? Porque assim, é algo que... Às vezes a pessoa que causou aquela situação ou que foi o pivô não se vê como isso. Diz que nada, eu não, isso é coisa dela. Eu deixei pro final duas perguntas que a gente falou muito aqui, jovens, adolescentes, mas a gente não pode esquecer da terceira idade. Sim. A terceira idade passa por esses problemas também? Passa também. Pressão de eu não dei certo a vida toda. Passa também. Tem depressão Até porque a terceira idade está naquela fase assim de me procuram, será que quem está me procurando hoje é quem realmente quer estar comigo ou porque quer alguma coisa, né? Então, assim, às vezes estão passando pelo seu processo de solidão, sozinho, ou tá aposentado, ou tá com um cuidador, né? Os filhos, às vezes, não buscam mais. Tipo, vou na sua casa, vou almoçar com você, né? Enfim, eu também atendo idosos, eu tenho 3 idosinhos, né? E praticamente cada um, claro, na sua individualidade da sua vida, mas às vezes me aparecem as mesmas demandas. Igual de um adolescente. Pressão, assim, a pressão, Não a que é aceitação. igual do adolescente, né? Não, mas eu falo assim, aceitação, autocobrança, tem isso, né? Não muito, não mais a autocobrança, mas de querer estar perto dos seus, né? Das visitas e entender que não pode mais, que já fez o seu papel. Né? Eu já fiz o meu papel, eu já criei e cada um tá na sua vida, mas e eu? Eu tô aqui, eu existo ainda, né? Será que você pode vir me visitar, né? Eles vivem muito mais sozinhos, né? Com seus cuidadores, ou, enfim, esperando que os filhos vão visitar. A outra pergunta que já chegando no final da entrevista, que eu queria entender muito isso. Eu falei aqui
do preconceito que as pessoas têm com quem procura. Mas em que momento eu tenho que entender aquele primeiro sinalzinho que eu tenho que identificar e eu estou me colocando sob pressão. Não é o mundo que está sob pressão, me colocando pressão. Eu estou me colocando sob pressão e eu falo, não, eu tenho que achar através de um profissional que me mostre como eu vou lidar com essas situações. Então, quando a gente começa a perceber que está se colocando sob pressão, se autopressionando, é quando a gente começa a esperar as expectativas dos outros sobre nós. Respostas. De terceiros, expectativas dos terceiros. Do tipo, eu vou fazer algo, mas espero que ele goste muito, me aplauda, né? Como se a gente estivesse esperando aplausos. E às vezes os aplausos não chegam, né? E as cortinas se fecham e é nesse momento que a gente vai se pressionar. Poxa, eu fiz tanto, mas cadê o aplauso do outro? Eu me coloquei nesse palco aqui, eu dei o meu show e não ganhei um aplauso. Uhum. Entendeu? Quando chega no consultório, é mais comum você ouvir. Eu sou um fracasso, eu não sirvo. Aí eu ouço tanta coisa. Quando me chegam meus pacientes no consultório, eu costumo dizer assim, se eles ouvirem aqui eu falando, eles vão dizer, tia Isa fala isso mesmo. É como se eu estivesse recebendo um livro novo, sabe? E está me dando a oportunidade de ler e talvez de fazer até parte de algum capítulo com algumas mudanças em vírgulas, né, de construção de roteiro. E o mais ouço é o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não sou bom o suficiente para ninguém. Eu não consigo seguir sozinho, eu preciso que alguém me oriente. Do tipo, lá em casa eu sou a ovelha negra. Nossa. Do tipo, que eu tô sentindo tanto por algo que ninguém me ouve. Tô carregando o mundo. Tô carregando e ninguém me dá vez, não me dá voz, né? Minha voz não consegue chegar nos outros. Eu não consigo. Eu tô preso, né? Eu preciso me destravar. Tantas outras coisas. E com situações também de eu me odeio, por isso que eu faço isso comigo. Eu tenho pensamentos negativos, tenho pensamentos suicidas, muitas coisas. Se colocar sob pressão. A todo momento. Por coisas que não eram necessárias. Né? E pressões internas, né? Que eu costumo dizer que são as piores. A pessoa que vive sob pressão interna é como se estivesse realmente jogando no lixo a sua saúde mental. Finalizando, eu tô errado em te dizer, de perguntar assim, o amor próprio é o start para dizer que está sob pressão. Se ela se entende como pessoa, ela não tem pressão que chegue nela. O amor próprio, ele é algo que a gente precisa trazer como rotina para a nossa vida. Né? Porque não é de uma hora para outra que a gente aprende esse amor. Até porque não nos ensinaram, quando a gente era criança, a desenvolver esse amor próprio. É como eu disse a você, estamos aprendendo ainda, engatinhando, fazendo uma psicoeducação com a saúde mental. Então, o amor próprio precisa, sim, ser trabalhado todos os dias. Para você amar alguém, primeiro a gente precisa se amar. Formatei uma pergunta agora perfeita para encerrar a entrevista. E se engatinhar, na tua percepção, tem que se tornar como uma política pública? Saúde pública? Seria um sonho, né? Pra levar a gestão emocional para as escolas. O poder público entender que isso é um problema de saúde pública, né? Isso, com certeza. E a gente precisa trabalhar muito com a nossa saúde mental. Pra futuramente a gente ser grandes, já somos, mas sermos mais, alcançar, vamos dizer assim, saltos
incríveis na vida pessoal da gente. Daqui a pouco o SUS não vai dar conta, né? Pois é. E Nem tá o todo mundo se INSS. afastando, todo mundo precisando de tratamento porque não cuida lá na base, né? Isso. Da sociedade. A base que precisa ser tratada. Isadora, a gente faria 2 dias, 3 dias aqui de Com entrevista, certeza. Eu porque ficaria aqui a noite toda. é um assunto que eu já abordei em outras situações aqui com outras pessoas, o quanto que a gente não está observando, levando a sério essa questão do fator emocional das pessoas, tratando como frescura, tratando como coisa pequena, besteira, ela vem com esse papo. E tão que ela é sério que a gente só percebe quando vive. Isso. Quando nós somos o paciente, a gente percebe que aí aquele mundo que você fazia parte, que não queria ouvir os outros, agora é aquele mundo que não está te Que ouvindo. não tá te ouvindo. E aí você percebe a grandeza do problema. E vai ser sempre recorrente. Infelizmente, eu não queria que fosse recorrente em entrevistas, porque a gente tem que ficar cada vez batendo no... Não que eu quero sempre ter profissionais assim para estar aqui na bancada, mas corrente, eu diria... Recorrente as entrevistas aqui, a gente sempre está falando disso. O quanto que nós estamos doentes mentalmente. Isso. O ambiente está se tornando nocivo, as relações estão se tornando nocivas porque a gente não está tratando. Se a empresa se preocupar em dar um bom ambiente para o seu colaborador, ele não vai ter problema. Se a família tem esse mesmo Procurar dar um comportamento, ambiente saudável. não, os amigos, e principalmente eu entender que eu não preciso transformar tudo em problema. A gente tem que encarar... Eu lembro muito de um filme chamado Patch Adams. Ele faz uma brincadeira com... você colocar os dedos na frente e olhe para o copo, a mão está na frente e você não consegue ver o copo porque você está vendo os dedos e o copo está atrás. Então, olhe para o copo, você nem vai ver os problemas. A gente está vendo tudo como problema. Não procura solução, acha que tudo é problema. Isso, eu costumo dizer que por trás de uma dificuldade, seja ela qual for, física, emocional, financeira, existe uma luz que a gente vai encontrar, né? Porque sempre tem um lado positivo da situação. Atrás de toda dificuldade a gente vai encontrar uma luz. Vale hoje a gente dizer cada vez mais aquele ditado: com limão eu faço a limonada. Com certeza. Isso é melhor. A pessoa mais equilibrada que existe muito é aquela: não, com limão eu faço a limonada. Com só limão. A gente faz uma limonada e serve a muita gente. Queria te perguntar, de um ambiente de uma forma mais leve aqui e mais tranquila, e sem botar sob pressão, certo. As perguntas que eu pergunto para todo entrevistado, para ficar no tema bem temperado. A Isadora Neves, ela tem alguma comida que você para tudo por ela, porque ela tem algum valor para você, sentimental, ou emocional, sensorial? Deus. Não, eu paro meu mundo por ela. Tem sim. E essa não é só... Tem sensorial também. É o bolo de ovos que minha avó falecida fazia para mim. Bolo de ovos, aquele de padaria, que tem padaria. Não, dela não é de padaria. Mas é que a gente vem em padaria, com um cafezinho. Isso, é bem isso. Mas o dela era bem específico, né? Aquele bolo de ovos com chocolate também. Ela fazia com os 2 sabores. Não com... aquele, tipo, chuviscadozinho, não. Era na massa misturada. Isso, a massa bicolor. Misturada. De um lado de ovos normal e do outro. Eu não encontro ninguém que faça igual a ela. Tem receitas que ninguém reproduz de jeito nenhum. Como eu ter, porque ela me chamava, Isadora, vem aprender a cozinhar. Eu disse, vó, não quero não. Anteontem, minha mãe me mandou uma foto, mostrou uma foto, tem um bolo que minha avó paterna fazia. Um bolinho frito de puba, no interior do Piauí, que só uma pessoa hoje na família ainda faz, porque ninguém consegue reproduzir a receita. Aí quando ela falou, eu falei, eita, o bolinho de mãe grande, porque não tinha igual. E era feito no tacho. Intransferíveis essas coisas, não, né? Ninguém faz. Ninguém faz igual. Eu tenho escrita a receita, mas eu não consigo fazer igual. Até porque ela fazia num tacho. Será que é porque a gente coloca a nossa energia dentro da receita e não sai igual? Não, então eu acho que tem um tempero chamado amor.
A casa cheia de neta, ela, vou fritar o bolinho no finzinho da tarde. Isso mesmo. A gente queimava a mão, ele quente ainda, a gente queimava o dedo. Sim. É porque quando tem esse tompeiro chamado amor, meu filho, ele não tem livro que reproduz. Verdade. Esse aí é o tompeiro. Agora você disse todo o segredo. O tompeiro, não tem jeito. E tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo. Não me venha que isso aí pode tirar da minha frente. Se eu disser a você que eu sou muito boa de boca. Não recusa nada. Não recuso nada. Eu sou assim de provar. Avestruz. Eu sou de provar. Não, eu nunca comi. Mas eu vou lá e provo. E se eu não gostar, também eu digo, né? Tira da linha. É. Aí esse não vou. Não. É que nem minha filha mais nova dizia assim, ela, quando era bem pequenininha, ela dizia, não, você vai comer? Não gosto, você já comeu? Não comi, mas não gosto. Nem se deu a oportunidade de desfrutar do sabor, né? Tem gente que tem ojeriza pratos, eu tenho os meus, caruru, não me bote caruru na minha frente que eu saio correndo. Mas sabe fazer? Não, porque eu não consigo ver o caruru, eu não consigo olhar pra ele, eu tenho ânsia, enjoo, só de olhar, então não vou nem conseguir fazer. E não se dá nem a oportunidade de provar. Aí entra o problema da alergia. Tem o camarão, mas é o aspecto visual do caruru. É que você acha feio. Aí começa a cabeça a trabalhar, cria o meu burnout, o caruru, e eu não vou comer isso aí não, que eu não vou aguentar, não consigo. Isadora, um assunto muito interessante. Eu sei que muita gente vai se identificar com isso, mas vi um outro episódio, a gente tem ideia, eu tenho muitas ideias ainda esse ano de trabalhar bem isso, até porque esse ano realmente as empresas eu estou percebendo muito uma movimentação grande no trabalho da saúde mental. Infelizmente eu não estou vendo esse movimento nas escolas, eu não vejo. E é uma fase que eles estão muito sob pressão, e principalmente onde eu estou vendo hoje minha filha que entrou agora no 2º grau, que a gente chamaria, né? A preparação começar para Enem, aí que vai ser o Deus nos acuda, 3 anos aguentando a pressão, né? Mas é um assunto que gera muito debate ainda. Você disse, é novo, e agora que a gente começou, eu falo uns 2, 3 anos, começamos a trabalhar mais, a falar esse tema, saúde mental, que no início era, lá vem esse papinho idiota. Sim. Mas hoje não, a gente tá levando mais a sério. Bater na tecla. Olha, quem não passou ainda por um treme-treme? Né? Que aí, gente, esse treme-treme que você teve por nada, fique de olho que pode ser já o primeiro sinalzinho que alguma coisa está acontecendo e você não está nem percebendo o que está acontecendo. É uma autocobrança que você nem percebe. Geralmente a gente não percebe. Quando já viu, o negócio já foi. Transbordou. Mas, para a gente finalizar, todo mundo que assistiu tivesse uma mensagem sua da psicoterapeuta para que a gente se atentasse mais a esse assunto e entendesse esse fator importante de o autocuidado e principalmente o cuidado mental que a gente tem que ter hoje. Cuida de você. Cuidado. Eu sei que você deve estar passando por alguma situação de pressão externa, pressão interna, mas acolha-se, abrace, coloque você no colo. Veja que você sim pode mudar e que você não precisa desistir de viver. Não desista de você. Acolha-se. Coisa bem rápida. E agora o marido já ligou, já aí vira pra mim, já. Tem que virar pra você. Pessoal, vocês entenderam bem esse recado da Isadora. Vejam que é muito sério. Por mais que ela tenha sido delicada, a gente tem que entender o seguinte: é muito sério esse assunto. É muito sério. Quantas pessoas chegaram ao seu limite? Eu não vou falar aqui porque o YouTube vai cortar se eu usar essa palavra, mas vocês vão entender. Passaram dessa para outra. Porque não chegou no limite do limite do limite, porque não teve o acolhimento, não teve a observação, não teve o acompanhamento. Saúde emocional, saúde mental se tornou uma doença. Ela tem um CID hoje, no Ministério da Saúde, para o afastamento e acompanhamento do INSS. Precisa entender a gravidade que a gente chegou. É uma coisa que poderia ser tratada de uma forma simples. Ela ganhou uma dimensão tão grande hoje na sociedade que ainda tem preconceito. Porém, o número de pessoas que estão envolvidas com isso, passando por isso, só está crescendo. E isso é um sinal de alerta para toda a sociedade. Tem 2 fatores importantes aí.
Você entender o que é isso e principalmente ter empatia pelas pessoas que estão passando por isso. Porque hoje, quem você está observando, amanhã pode ser você, uma dessas pessoas na estatística. Então, preste bem atenção. Observe os sinais. E quando perceber o principal, dê o primeiro passo. Procure um profissional, porque isso pode te evitar outras coisas. E não ter vergonha de falar. Eu tô passando um momento ruim, minha cabeça não tá boa, vou procurar um psicólogo, vou fazer uma terapia porque eu tô me sentindo abafado, sufocado. Ok, gente, tranquilo. Qual é o problema? Qual é a vergonha disso? Não somos máquinas. Máquinas pifam, imagine a gente. Então, pensem bem. Saúde emocional hoje é uma coisa acessível, mas extremamente importante para os dias de hoje, sabe? Porque a gente está se cobrando, a gente está criando uma sociedade que quer resultado, quer imediatismo, e não é por aí. Tudo dentro do seu tempo. O dia tem 24 horas propositalmente, para que você divida cada hora para fazer uma coisa dentro do seu tempo. Você não é super-homem, você não é um computador. Organize sua rotina, organize seu trabalho, organize seu horário de lazer, organize tudo que você consegue fazer. E entenda que, às vezes, tem coisas que não dá para fazer, e a palavra de 3 letras, tão fácil de se falar, diga não. Não dá. Não dá. E isso não vai diminuir você, não vai fazer você ser uma pessoa pior. Ao contrário, vai te proteger de tantas coisas quando você disser um não. Às vezes você acha que é um absurdo se falar, mas é tão fácil. 3 letras, não. Resolveu-se um problema, ok? Isadora, muitíssimo obrigado por ter vindo ao podcast, ao Bem Temperado, com todas essas informações. Aqui a gente vai fazer vários cortes, porque é muita... A gente chama de... a palavra, né? O gancho, né? E vai atrair muitas pessoas para assistir essa entrevista, porque tem muita informação e eu espero muito, gente, que vocês se identifiquem com essa entrevista. Perceba que pode ser você, ou perceba que alguém está próximo de você, que está dando esse sinal, você vai lá dar um toque no ombro. Olha, assista aquela entrevista, que aí a pessoa... Vou fazer isso, eu vou procurar uma ajuda, que eu estou precisando entender todas essas suas explicações e vai ajudar. Pessoal, eu queria agradecer demais os nossos patrocinadores, Belgrano Salgados, Casa da Música e Zen Lotus Chás Premium, e dá todo esse apoio pra gente. Você que acompanha semanalmente essa entrevista, não deixe de dar o seu like, escrever aqui embaixo seu comentário, gostou da entrevista, encaminhar para alguém, ative os sininhos para receber notificação para novos episódios. E como eu sempre encerro, a gente se encontra semana que vem em mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.